Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Eu sou seu professor do coração, Luiz Antônio de Carvalho. Gente, nós fizemos um curso online para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. PM de São Paulo, para o cargo de soldado. Tá certo, gente? E agora eu quero apresentar para vocês, vou disponibilizar essa videoaula para vocês de 60 minutos. Uma das duas videoaulas que o professor Vinícius gravou de correção de exercícios da banca FUNESP, 100% focado na prova do banco, da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o cargo de soldado. Gente, isso aqui vai ser um diferencial gigantesco para vocês, tá? Esse nosso curso, nós estamos oferecendo um curso completo para vocês. Tem 1.160 vagas. Por apenas a matrícula, R$ 120, um curso completo, online, focado, específico da Polícia Militar. A remuneração desse cargo custa R$ 2.242,38. Legal, gente? Então, eu vim fazer essa chamada para vocês. O curso, ele tem ainda esses 7 módulos: língua portuguesa, história geral, história do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil, atualidades e matemática. Então aqui está a estrutura do curso para vocês. Vamos estudar com a gente. Nessa aula, vai ser uma aula demonstrativa somente de língua portuguesa. Para vocês analisarem a qualidade dos nossos professores e dos nossos vídeos. Sendo assim, Paulix, roda a aula do nosso grande mestre, professor Vinícius. Pessoal, fique com Deus, um grande abraço, tchau, tchau. Olá, pessoal. Vamos agora fazer a nossa segunda aula corrigindo provas da VUNESP. Bom, ajudando você, mais uma vez, a conquistar o seu sonho, a sua aprovação. Bom, essa prova tinha poucas questões de interpretação de texto se comparadas às questões de gramática. Vamos ver. De interpretação aqui no comecinho. Os autores do texto são de opinião de que a lei número 11.705, a chamada Lei Seca, surgiu com a intenção de quê? De acabar com a vontade de beber? De identificar o motivo por que os brasileiros começam a beber? De acabar de vez com a venda de bebida alcoólica? De impedir o uso da bebida alcoólica antes de dirigir? Ou de avançar nas pesquisas sobre o efeito de álcool? Gente, obviamente, o gabarito é letra D de dado. A lei seca foi criada para impedir o uso de bebida alcoólica antes de dirigir veículos. E isso está claramente dito aqui. Nem mesmo a lei de número 11.705, isso aqui eu retirei do texto, a chamada lei seca, que entrou em vigor em meados de 2008 para frear o ímpeto de brasileiros que insistem em guiar sob o efeito de álcool. Vejam que aqui em negrito está destacada a função, o objetivo com que foi criada a lei, tem conseguido conter o avanço desse tipo de tragédia. Bom, claramente a gente vê que o gabarito é D de dado. Notem como a banca VUNESP trabalha com questões de interpretação muito simples, muito fáceis. Bom, a coisa vai complicar um pouco mais quando a gente chegar na gramática. Agora, essa primeira parte não tem erro. Bom, olha 2. De acordo com o texto, a maioria dos brasileiros acredita que dirigir alcoolizado não implica penalização ao motorista? Esse é o gabarito. Onde a gente vê isso na questão? Olha o texto quando ele fala: está disseminado no país o sentimento de que é possível combinar a bebida com a direção, sem que haja punição. Ou seja, se está disseminado no país esse sentimento, a maioria dos brasileiros acredita nisso. Acredita em quê? É possível combinar a bebida com a direção sem que haja punição. Dirigir alcoolizado, ou seja, combinação entre direção e álcool, não implica penalização. Não há punição. Gabarito, letra A. Gente, olha as outras, que alternativas impossíveis. Dirigir, o texto fala que a maioria dos brasileiros acredita que dirigir sob efeito de álcool certamente acarretará punição. Não, o texto fala justamente do contrário, do sentimento de impunidade que o brasileiro tem. E de que, pode dirigir bêbado que não vai acontecer nada. O texto fala o contrário da B de bola. C. A
impetuosidade dos motoristas tem conseguido impedir tragédias, o texto não fala disso em momento algum, que o excesso de ímpeto dos motoristas, de agressividade dos motoristas, acaba com as tragédias. Pelo contrário, isso aumenta o número de acidentes. D. Pessoas sentimentais não devem ingerir álcool? Por favor, gente. Claro que não. Letra E. A legislação brasileira contribui para diminuir o número de acidentes de trânsito? O texto diz justamente ao contrário, que a lei seca não adiantou de nada. Bom, 2. Gabarito A. 3. Com a afirmação do jeito que está, não existe lei seca, o advogado Januzzi sugere o quê? Se ele fala do jeito que está, não existe lei seca. Gente, isso é uma afirmação que tem que ser interpretada metaforicamente, porque existir, a lei existe. Agora, é como se não existisse, porque ela praticamente não tem efeito. De baixo para cima. Isso quer dizer que no Brasil a lei seca tornou-se falha após a aprovação dos projetos dos deputados? Não. Isso quer dizer que a lei seca implantada no Brasil sofreu mais de uma centena de alterações? Não. Isso quer dizer que no Brasil a lei seca não pode ser implantada? Também não. Isso quer dizer que da forma como ela é tratada, do jeito que está, é como se ela nunca tivesse sido criada. É como se ela não existisse, porque ela praticamente não tem efeito. Ok. 3. Gabarito B. Agora, vejam que só 3 questõezinhas de interpretação e daqui para frente vem uma bateria de gramática. Olha só essa questão 4. Questão de concordância clássica com a oposição entre haver e existir. Há pelo menos 170 projetos de lei propondo alterações na lei seca, substituindo-se o verbo haver pelo verbo existir e considerando-se o mesmo tempo verbal, ou seja, a está no presente. Logo, eu tenho que ter o verbo existir no presente. A correta concordância verbal está em... Bom, vamos entender o que acontece aqui. Eu digo há 170 projetos. Você vai dizer, professor, 170 é plural? Sim. Por que o a não está no plural? O a está no singular. Bom, o verbo haver, ele tem uma particularidade. O verbo haver, quando ele indica existência, quando eu digo houve uma guerra, ou haverá muitos problemas, ou há muitas coisas a serem lidas, quando ele indica existência, ele é um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem sujeito. Se não tem sujeito, ele vai estar sempre numa forma neutra, porque um verbo concorda com o sujeito. Se esse aqui não tem sujeito, ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Bom, se ele, enquanto verbo impessoal, está sempre na terceira pessoa do singular, isso não se aplica ao verbo existir, que é o que a banca pede. A banca quer que eu troque haver por existir. Só que existir é verbo pessoal. Existir concorda com o sujeito. Logo, se 170 projetos está no plural, eu preciso ter o verbo existir também no plural. Eu vou escrever existem 170 projetos. Aqui é plural com plural. O verbo existir segue a regra geral de concordância do português, que diz o quê? Todo verbo concorda com seu sujeito. 170 projetos é um sujeito plural, o verbo existir está no plural. Ponto. Exceção nenhuma. É a regra geral. A exceção é o verbo haver, que quando significa existência, quando está expressando a existência de alguma coisa, é um verbo impessoal e não varia. Logo, apesar de haver estar no singular, existir vai para o plural. Gabarito letra E.
O certo seria dizer existem, pelo menos, 170 projetos de lei. A gente viu isso com muitos detalhes na aula de concordância verbal do curso teórico, lá no curso de Teoria e Exercícios de Língua Portuguesa. A concordância verbal ela tem uma regra geral e várias exceçõezinhas. O haver é uma delas. Todas as outras, vocês revejam lá no nosso curso, ok? Até porque esse é um ponto fundamental para os concursos da VUNESP. Bom, questão 5. A frase: os números mostram a ineficácia do atual Código de Trânsito está reescrita mantendo o mesmo sentido em... Então ele reescreve a frase 5 vezes e quer saber onde o sentido está igualzinho ao original. Isso é uma questão de um fenômeno chamado paráfrase. O que é a paráfrase? Paráfrase é reescrever uma frase, reescrever um texto, reescrever alguma coisa, mudando as palavras, mas mantendo o sentido original. Então a banca quer saber qual é a paráfrase adequada. Vamos ver. Letra A. Os números registram a eficiência, agora pensa, ineficácia e eficiência são a mesma coisa? Não, sentido contrário. Se é ineficaz, não é eficiente. E a atualidade do código, os números registram a atualidade do código? Não, registram que o código é atual. Então, ó, isso está errado e isso está errado. Letra A não é uma paráfrase boa. Vamos ver a B? Os números indicam, indicam, igualzinho. Ineficácia e inutilidade. Mesma coisa. Do atual código ou do presente código. Perfeito. Quando for questão de paráfrase, o ideal é a gente ir comparando palavra por palavra. Como eu fiz aqui. Indicam igual a mostram, inutilidade igual a ineficácia, presente igual a atual. Então a letra B está perfeita. Vamos ver por que as outras estão erradas? Letra C. Os números expõem. Expõem e mostram, ok. Agora, legalidade é a mesma coisa que ineficácia? Claro que não. Depois, os números exibem o poder. Poder é a mesma coisa que ineficácia? Não. Os números apresentam a produtividade, a mesma coisa que ineficácia? Não, gente. Então, a B de bola foi a única que fez uma paráfrase adequada, porque foi a única que manteve o sentido do texto original. Ok? Questão de número 6. Bom, a questão de número 6 é igualzinha duas questões da prova anterior que a gente corrigiu. Duas questões da prova anterior trabalhavam com denotação e conotação. Essa aqui, de novo, gente. Lembrando a vocês que denotativo é o sentido literal, ao pé da letra. E conotativo é o sentido figurado. A VUNESP gosta muito de perguntar por que aquela palavra está no sentido figurado, ou o que aquela palavra no sentido figurado quer dizer ali. Por exemplo, quando o texto diz a palavra garras, quando fala as garras do judiciário, na maioria dos casos, não tem alcançado esses motoristas, porque a lei é falha. Garra é a unha grande dos bichos. Agora, é esse o sentido aqui? Não. Garra como unha grande é sentido próprio, sentido literal, sentido denotativo. Garras aqui não está nesse sentido. Não é o sentido próprio. Garras aqui está no sentido figurado, querendo dizer uma outra coisa. Querendo dizer o quê? A tolerância do judiciário não tem alcançado esses motoristas? Ou o poder do judiciário não tem alcançado os motoristas? Aqui, garras indica o poder de agarrar, de alcançar o quanto o judiciário é capaz de segurar e prender esse cara. Então está relacionado a poder e não a tolerância, é o contrário. Está sendo criticada a tolerância do judiciário, porque faltam garras, falta poder para que ele consiga coibir ou prender ou controlar esses motoristas. O gabarito então é letra C. Ok? Fácil demais, vejam.
Estamos começando a perceber um padrão na VUNESP. 3 questões em 2 provas iguaizinhas, ok? Todas sobre essa coisa de próprio e figurado, querendo saber o sentido de alguma palavra. Questão 7. Retomando a mesma frase que a gente usou na questão anterior. As garras do judiciário, na maioria dos casos, não têm alcançado esses motoristas, porque a lei é falha. Bom, assinale a alternativa em que, alterando-se a ordem das palavras, a frase permanece com a pontuação correta. Então, olha só, vejam. Ele reescreveu essa frase 5 vezes. Agora, só em uma delas a pontuação está adequada. O que a gente tem que lembrar para pensar em pontuação, gente? A vírgula marca a quebra da ordem direta. O que é ordem direta no português? É a ordem mais simples para as palavras aparecerem na frase, para as funções sintáticas se sucederem. Bom, o normal é a frase começar com o sujeito, depois o verbo, depois o complemento do verbo. Essa é a ordem direta. A gente viu isso lá na nossa aula, no curso teórico, a gente viu quando falou de pontuação. Bom, o que a gente sabe? Essa é a ordem direta. Onde não vai vírgula nunca entre sujeito e verbo, nem entre verbo e complemento. A menos que eu insira um outro termo entre eles. Por exemplo, se eu coloco um aposto entre o sujeito e o verbo, ou um adjunto adverbial entre o verbo e o complemento. Se eu insiro um termo entre eles, esse termo está atrapalhando a ordem, concordam? Que ele está ali de intruso na relação tão íntima entre sujeito, verbo e complemento? Se eu coloco alguém entre eles, eu vou ter que separar esse alguém entre vírgulas. Vejam aqui na frase original. As garras do judiciário, na maioria das vezes, não têm alcance desses motoristas, porque a lei é falha. O verbo é o que a gente identifica primeiro. É o ter alcançado. Não tem alcançado aqui. Quem é que não tem alcançado? As garras do judiciário, sujeito. Não tem alcançado, verbo. Locução verbal. Agora, o sujeito está grudadinho no verbo, gente? Não. Tem alguém atrapalhando essa relação entre eles. Quem é que atrapalha? Esse na maioria dos casos. Como esse cara está intercalado entre o sujeito e o verbo, ele tem que receber vírgulas. Uma antes e uma depois. Agora, eu poderia colocar a vírgula depois de alcançado? Nunca. Porque esses motoristas é o complemento do verbo. Entre verbo e complemento não vai vírgula. Entre sujeito e verbo não vai vírgula se eles estão grudados. Se fosse as garras do judiciário não têm alcançado, não teria vírgula, porque eles estão juntos. Mas se as garras do judiciário não têm alcançado, se eu separo o sujeito e o verbo para colocar uma outra função aqui entre elas, essa do meio tem que receber vírgula, uma antes e uma depois, para mostrar que ela está deslocada aí. Bom, vamos ver as alternativas. Letra A. Na maioria dos casos, as garras do judiciário não têm alcançado esses motoristas porque a lei é falha. Bom, vamos começar por onde? Pelo verbo. Não tem alcançado, é a locução verbal aqui. Quem é que não tem alcançado? As garras do judiciário. Gente, pode, entre sujeito e verbo, ter vírgula? Esta vírgula, então, está errada. Além disso, o sujeito é quem deve começar a frase. Caso ele não comece, é porque alguém está no lugar dele, alguém está atrapalhando. Esse alguém que está atrapalhando está fora do seu lugar. Tem que receber o que, então? Vírgula aqui. Essa frase só ficaria correta se fosse, na maioria dos casos, vírgula, as garras do judiciário não têm alcançado esses motoristas porque a lei é falha. Vamos ver a B?
As garras do judiciário não têm alcançado esses motoristas, na maioria dos casos, porque a lei é falha. Quem é a locução verbal? Não tem alcançado. Quem é o sujeito? As garras do judiciário. Pode ter vírgula entre o sujeito e o verbo? Não. Não tem alcançado esses motoristas. Uma vírgula. Na maioria dos casos, outra. Gente, quem eu estou separando aqui, porque está me atrapalhando, é o na maioria dos casos, porque ele não é nem sujeito, nem verbo, nem complemento. Se ele não é nem sujeito, nem verbo, nem complemento, ele está fora de ordem. Tem que receber uma vírgula antes e uma vírgula depois, para delimitar onde começa e onde termina esse cara que está fora de posição. Letra C. Porque a lei é falha, as garras do judiciário, na maioria dos casos, não têm alcançado esses motoristas. Esta é a alternativa correta. Quer ver? Não tem alcançado é a locução verbal. Esses motoristas é o complemento. Não pode ter vírgula entre eles, belezinha. Quem é o sujeito? As garras do judiciário. Agora, o sujeito tá grudadinho no verbo? Não. Tem alguém atrapalhando. Quem? Na maioria dos casos. Se esse cara tá atrapalhando, ele tem que receber o quê? Vírgula. Uma antes e uma depois. Além disso, quem é que fica sempre no início da frase, gente? O sujeito. Aqui ele está no início da frase? Porque a lei é falha, esse bloco aqui está atrapalhando. Se ele está fora de lugar e está aqui no início da frase, atrapalhando o sujeito, ele tem que receber o quê? Vírgula. As 3 vírgulas desta frase estão certíssimas. Gabarito é a letra C. Ok? Todas as outras possuem erro. Vejam, não tem alcançado esses motoristas, a vírgula está errada. Porque está separando o verbo alcançar do complemento desses motoristas. As garras do judiciário, uma vírgula. Na maioria dos casos, outra vírgula. Então aqui tinha que ser vírgula antes e vírgula depois, na maioria dos casos. E na letra E, as garras do judiciário, vírgula. Porque a lei é falha, vírgula. Não tem alcançado, na maioria, alcançado, vírgula. Na maioria dos casos, esses motoristas. Porque a lei é falha e, na maioria dos casos, ambos estão fora de lugar. Tem que estar deslocados por vírgula. Gabarito letra C. Ok? Bom, só para lembrar, gente, que vírgula, a gente nunca pode resolver a questão por respiração. Ah, mas a vírgula não é uma pausa para respirar? Erradíssimo, gente. A vírgula é uma ruptura entre sujeito, verbo e complemento. Logo, toda vez que eu tiver questão de vírgula, eu sou obrigado a fazer análise sintática. Saber quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o complemento. Se não for desse jeito, não tem como. Desiste. Essa é a única forma possível. Ok. Questão 8. Considere a frase. No ano seguinte à implantação da lei seca, substituindo-se a expressão destacada por outra, a alternativa que apresenta a construção de acordo com a norma padrão é... Então, olha só. Aqui é uma questão de regência. Vejam que tem muito a ver com preposição isso aqui. Regência, a gente viu na outra aula, que é quando uma palavra exige preposição. Essas expressões aqui todas exigem ou não preposição. E é isso que a banca está avaliando. Ela quer alguma coisa com o mesmo sentido de no ano seguinte, só que mantendo o respeito à gramática. Quando eu digo no momento que houve a implantação da lei seca, isso está errado. O certo é dizer no momento em que houve, na hora em que cheguei, no momento em que choveu, no instante em que você voltou. Ok? Letra B. Esta está certinha, no momento em que é o gabarito. As outras, após a implantação. Muito cuidado aqui, gente. Esta é uma questão traiçoeira. Porque após a implantação, soa bem. Só que isso está errado.
O que eu falei para vocês na outra aula, na aula anterior? Que quando eu tenho a crase, na verdade tem a mais a. Tem dois as aqui dentro. Uma preposição e o outro normalmente um artigo. O que a gente sabe? Nunca em português eu posso ter duas preposições seguidas. De, com, para, em, por, sobre. Tudo está errado. Nunca se põe preposição com preposição. E após é uma preposição. Este primeiro a também é preposição. Não posso. É a mesma coisa que torna errada a letra D. Após da implantação. Da é D mais a. Tem uma preposição aqui dentro. Eu não posso pôr preposição com preposição. E a letra E? A letra E não é por ocasião a implantação. Ocasião não pede a preposição a. Ocasião pede a preposição de. É a ocasião da festa. Ocasião da vitória. Então, o certo seria por ocasião da implantação da lei seca. A única opção correta, então, é B de bola. Ok? Uma série de armadilhas aqui relativas à preposição. Vejam, essa é uma banca que gosta bastante deste tópico. Não deixem de estudar regência, porque já é a segunda questão sobre esse assunto que a gente faz em 2 provas. Bom, depois, considere os seguintes trechos. Nem mesmo a lei número 11.705, a chamada lei seca, que entrou em vigor em meados de 2008, para frear o ímpeto de brasileiros que insistem em guiar sob o efeito do álcool, tem conseguido conter o avanço desse tipo de tragédia. E 2. O jurista Luiz Flávio Gomes acredita que o controle tem que ser implacável. Essa aqui é uma questão de semântica, gente. Uma questão de semântica básica. Semântica, estuda o sentido, e aqui a gente tem os conceitos mais simples de semântica que existem. Antônimo e sinônimo. O que são palavras antônimas? Sentidos opostos. Aberto e fechado, bem e mal, vivo e morto. E o conceito de sinônimos. Sinônimos são mesmo sentido. Rezar e orar, acordar e despertar, belo e bonito, cão e cachorro. Ok? Então, com base nestas palavras, a gente vai ver o que é antônimo e o que é sinônimo. Em 1, frear e conter são antônimos quando ele fala frear o ímpeto dos brasileiros e conter o avanço dessa tragédia. O sentido é o mesmo, é de impedir que se desenvolva. Então não são antônimos, são sinônimos. B. Na 2, implacável é sinônimo de flexível quando ele fala o controle tem que ser implacável. Quer dizer, tem que ser flexível? Não. Quer dizer que tem que ser mais rígido, mais duro. Não é sinônimo de flexível, é antônimo de flexível. C. O antônimo de frear é reprimir? Não. O antônimo de frear é acelerar. Antônimo é o contrário. Frear e reprimir são sinônimos aqui. D. Em 1, frear e conter são sinônimos? Esse é o gabarito. Frear o ímpeto, conter o avanço. Ok? Então, gabarito D de dado. Gente, essa era a mais fácil da prova. Essa era de graça para você. Bom, vamos ver mais um então.